Queridos irmãos, queridas irmãs, existe um livro muito conhecido no meio evangélico chamado Perfil de Três Reis. Alguém já leu esse livro? É um livreto, Perfil de Três Reis. Longe de mim me apropriar da mensagem desse livro, mas hoje eu vou parafraseá-lo, mas eu vou pegar leve. Hoje nós vamos analisar o perfil de dois reis, e nenhum deles é Felipe Rei. Vamos devagar. Perfil de dois reis da Bíblia. Vou pedir aos irmãos então, vou convidá-los a abrirem as suas Bíblias em 1 Reis 21, já deixa aberto aí, 1 Reis 21 e 1 Crônicas 21 também. Nós vamos começar no livro dos reis, primeiro livro de Reis, capítulo 21. Enquanto vocês abrem, eu vou dar um pano de fundo do que está acontecendo aqui. Aqui nessa época o reino estava dividido. O reino do sul, o reino de Judá, tinha outro rei, mas nós estamos aqui no reino do norte, Israel. E o rei que estava reinando no reino do norte era um homem mau, era um homem que não considerava as coisas de Deus, era um homem terrível, casado com uma mulher ainda pior do que ele. Como era? O nome da mulher todo mundo sabe, né? Jezabel. O nome do rei é para acabar mesmo, é Acabe. O rei Acabe reinava ao lado da sua rainha Jezabel. Jezabel era uma mulher terrível, Jezabel era adoradora de Baal, Jezabel... Enfim, não vou nem falar dela, que eu estou aqui para falar do Acabe. O Acabe estava nem aí para as coisas de Deus. O rei Acabe era um homem terrivelmente mau. E como todo homem terrivelmente mau, só se preocupava consigo mesmo. Hoje tem uma palavra que está em voga, todo mundo está falando. O sujeito que é assim, que só pensa nele mesmo, nas coisas que ele quer, que ele deseja. Como é que o povo chama aí? Narcisista. O narcisismo está na moda. Todo mundo agora xinga todo mundo de narcisista. Você quer saber o xingamento da moda? Narcisista. Você é um narcisista. Mas Acabe de fato era, porque ninguém mais é mal, irmãos. Vamos fazer até um parênteses aqui. Acabou maldade, mal não existe, maldade não existe, malícia não existe, ruindade não existe. Agora mudaram os nomes de tudo para essas coisas psicológicas. Então agora o sujeito não é mau, ele é narcisista. Ele não é bandido, ele é uma vítima da sociedade. Ele é fruto do meio. A Bíblia não traz esses nomes. A Bíblia diz que o sujeito era mau. E Acabe era um rei mau. Tão mau, tão presunçoso, tão cheio de si, que ele reinava em Jerusalém. Desculpe, Jerusalém de jeito nenhum. Ele reinava em Samaria. E ele estava ali em Jezreel, onde tem o vale de Jezreel. E ao lado da sua casa, que o sujeito não bastava ele ser mau. O sujeito, para ser mau, ele não basta ser apenas narcisista. Ele vai agregar outras coisas também. O sujeito que é mau, que é narcisista, ele vai ser necessariamente também invejoso. Tem coisa mais bizarra, mais humana do que essa? O problema não é eu não ter, o problema é que eu não quero que você tenha. Não se alegra com a alegria do outro. Um belo dia ele olha pela janela dele, ele vê a casa do vizinho. Na verdade era uma eira, era uma terra que o vizinho tinha. O nome do vizinho era Nabote. Quem tiver aí alguma mulher grávida para dizer, olha, bota o nome do teu filho Nabote, nome bonito. Ou melhor, não bote. Ele olhou para a casa, lá para a eira do Nabote, ele tinha uma vinha. Plantava uvas naquela terra.
E devia ser uma eira muito bem cuidada, uma terra muito bem cuidada, a vinha de Nabote. Tanto que o rei Acabe botou o olho e falou: rapaz, que terra boa! Essa vinha ficava bem aqui, ela bem colada na minha casa, dava para eu fazer uma horta nessa vinha. E ele chama o Nabote e diz: Nabote, você não quer me vender essa vinha não? Ela é coladinha aqui, vou fazer uma horta nela. Aí o Nabote disse: não, majestade, Deus me livre do senhor comprar, de eu vender aquilo que eu recebi de herança dos meus pais. É a minha herança familiar. E como todo homem mau, cheio de si, cheio de desejos e desígnios próprios, o rei Acabe mostrou também que ele era um homem fraco. Fraco. Que hoje em dia se chamaria de masculinidade frágil, pastor Marcos. Frouxo. Sabe o que esse rei fez quando Nabote negou a ele que comprasse a sua vinha? Ele fez beicinho, irmã, e foi chorar no canto. A senhora acredita nisso? Ele foi para o canto lá, fez beicinho, ficou chateadinho, fez greve de fome, não vou nem comer mais nada, porque o Nabote não quis me vender a eira dele, bobo feio. O rei de Israel. Vocês acham que eu estou brincando? Está na Bíblia, basta ler aí o capítulo, está no versículo 4, ó. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Tadinho do Acabe. Morro de pena de um coitado desse. Aí quem é que foi tomar conta dele? A rainha, né? A rainha Jezabel viu aquela cena, falou assim: Acabe, deixa de ser ridículo, rapaz. Tá bom, não foi assim, mas foi quase isso. Verso 7. Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Tipo assim, tu tem certeza que tu é o rei daqui, cara? Tem certeza? Não é possível. Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, jezreelita. Como quem diz: vai comer o teu lanchinho, que a mamãe vai mostrar quem é que manda aqui. Além de tudo, era comandado pela mulher, e a mulher não era fácil não. E aí você pensa, o que essa mulher vai aprontar? Jezabel, pura e simplesmente, manda cartas. Vamos ler a Bíblia melhor, né? Verso 9. Ela, Jezabel, escreveu, verso 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe, ou seja, usou o nome dele, e escreveu cartas como se Acabe fosse, e as selou com o seu sinete. Pastor Marcos, me perdoe, mas isso aqui não é fraude, não? Fraudou. Escreveu cartas no nome do rei e ainda selou com o selo real. A primeira dama fazendo um negócio desse. Mandou carta para quem? Aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Mandou para os vizinhos de Nabote, os anciãos, as pessoas importantes. Olha a política como é importante. Olha como a política é importante. Uma política degradada, uma política apodrecida, é capaz de fazer uma situação dessas. Quantos estão entendendo? Olha a amarração que Jezabel fez, em nome do rei. Olha o que ela manda fazer, verso 9. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum, e ponde Nabote acima do povo. Apregou em um jejum. O que ela fez aqui? Passou um verniz de coisa importante e santa. Apregou a jejum. O jejum é diante de quem? De Deus, é uma coisa. Passou um verniz de espiritualidade.
E o que é que ela faz com o Nabote? Bota o Nabote sobre o povo, bota ele numa posição política de importância. Verso 10: e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial. Filho de Belial significa gente ruim, gente má, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Vamos dar um verniz de espiritualidade, colocar Nabote numa posição importante, dar corda para depois ele se enforcar. Olha a armação terrível que esta mulher fez para que Nabote morresse, porque o rei, magoadinho, não podia ter a terra de Nabote. Não preciso nem continuar a ler o texto para os irmãos entenderem que deu certo o plano macabro, malévolo dessa mulher. Aconteceu tudo como ela previu e tudo como ela desenhou. O que ela não contava é com o Deus de Israel. Tudo deu certo, ela ficou muito feliz. Verso 15: sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: levanta-te, possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para a possuir. Agora ele estava feliz, agora ele estava alegre. O problema de ler a Bíblia é que nós lemos a Bíblia, está tudo condensado num capítulo, e parece que isso aqui foi coisa de hoje para hoje, de hoje de manhã para hoje à tarde, ou de hoje para amanhã. Mas houve um período aqui. Houve um período em que ela disse: olha, fica tranquilo, rei Acabe, que eu vou. Ela deu a volta longa. Ela foi pegar o Nabote lá na frente. Tempos se passaram, meses, talvez anos se passaram, até que ela desse esse bote e finalmente o rei Acabe tivesse a vinha que ele tanto queria. Qual foi a consequência disto? Deus estava vendo, o Senhor estava vendo, e o Senhor amaldiçoou com maldição tanto o rei Acabe quanto a maldita rainha Jezabel. Acabe, o Senhor disse que a partir de então, nenhum homem da família de Acabe teria vida longa. Mas Acabe chora, pede perdão a Deus, e Deus dá perdão a ele, no seguinte sentido: eu não farei vir esse mal nos dias de Acabe, mas nos dias do seu filho. Mas o mal veio. Quanto a Jezabel, a maldição foi: os cães comerão o corpo de Jezabel, e não se poderá dizer onde está Jezabel. E assim foi. Jezabel foi morta e devorada pelos cães, e não se achou pedaço dela. Ela foi despedaçada, terrivelmente despedaçada. Esse foi o perfil do primeiro rei, um rei que não conhecia as coisas de Deus, que não andava segundo os caminhos de Deus, e que colocou uma mulher pior ainda do que ele, e que deixou que os seus desejos, os seus desígnios falassem mais alto, ainda que ele mesmo não tivesse tomado a frente nessa maldade, mas ele sabia que Jezabel ia aprontar alguma e ele ia conseguir o objetivo dele. O que importava para ele era o seu objetivo. Esse é o rei Acabe. O perfil do segundo rei, Davi. E uma vez, aqui mesmo, num culto de quarta-feira, eu perguntei: então, meus irmãos, a grande marca na vida de Davi foi... Aí, lógico que eu já estava esperando a resposta. Aí a irmã diz: o adultério. Eu digo: não, minha irmã,
Não. A grande marca na vida de Davi foi ser um homem segundo o coração de Deus. Apesar do adultério, apesar dos erros e dos fracassos, que todos nós somos sujeitos a errar, a ter momentos de fraqueza, a cair em pecado, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. O coração de Davi estava conectado ao Senhor. O que quer dizer, pastor? Que Davi não errava e como errava. O lance do adultério, todo mundo conhece, sabe que foi terrível. Não foi apenas um adultério, mas foi pior ainda, foi um adultério seguido de homicídio. Se compararmos aqui Acabe nesse evento com Davi no evento do adultério, no evento de Acabe, houve assassinato? Houve. Foi Acabe que mandou matar o Nabote? Nem foi o Acabe. Foi a mulher dele, a Jezabel. Mas no lance do rei Davi, ele mandou matar. Ele mandou colocar o marido daquela mulher na frente de batalha. Urias foi mandado para a frente de batalha por ordem de Davi e na frente mais quente de batalha. Portanto, comparando o pecado aqui, Davi se coloca pontualmente na posição de Jezabel, de mandar matar o outro para poder ter o que ele queria. Qual é a diferença? A diferença é que Davi foi confrontado com o seu pecado, pediu perdão, recebeu o perdão de Deus. Houve consequências. E como houve consequências? A sua casa foi transtornada, ele chegou a perder o reino, depois volta ao reino por causa de seu filho Absalão. Consequências e mais consequências. E talvez aquela que tenha sido a mais dolorida. Davi pede a Deus, surge no coração de Davi o desejo de construir uma casa para Deus, um palácio para Deus, o templo. E Deus diz: não, você é um homem de sangue, você não vai construir templo para mim não, mas eu vou permitir ao teu filho que construa. Esse é Davi. E aqui em 1 Crônicas, capítulo 21, nós vamos encontrar Davi também em outro ponto baixo. Encontramos um homem que anda no caminho do Senhor, um homem que escreve um salmo e diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Encontramos um homem que escreve tantos salmos contra os seus inimigos e ele vai cometer um erro. Ele manda contar os homens de guerra de Israel, ele vai fazer um censo, e todo mundo ali à sua volta dizia: não faz isso não, majestade. Ele: vou fazer, faz o censo. E então, depois de fazer o censo, de saber os homens que puxavam da espada, os guerreiros de Israel, quantos eram, ele cai em si, ele diz: pequei contra o Senhor. E Deus manda lá o seu mensageiro, o profeta, e o profeta dá para ele 3 opções. Interessante como vamos encontrar Davi diante das opções, e é disso que eu quero falar. 1 Crônicas 21, vamos começar no versículo 10, então, no momento em que o profeta vai a Davi. Vai e fala a Davi dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. Ou seja, você vai escolher o castigo. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti, letra A, ou 3 anos de fome na terra para todo mundo, letra B, ou que 3 meses te consumas diante de teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance por 3 meses, ou que 3 dias a espada do Senhor, isso é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar
a quem me enviou, disse o profeta. Tem alguma resposta fácil aqui? O que está acontecendo aqui é consequência. Consequência. Haverá consequências e as consequências serão graves, mas você vai escolher quais serão as consequências. 3 anos de fome, 3 meses de espada, os inimigos prevalecendo, ou 3 dias de peste. Qual você escolheria? Qual você acharia menos ruim? Complicado da gente poder concluir uma resposta para isso. Mas eu gosto da resposta de Davi quando ele diz, verso 13: Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Primeiro ponto, Davi se sentiu angustiado. Arrependido pelo pecado ele já estava, mas agora ele estava angustiado. Isso não passou pela cabeça de Asaf, muito menos pela cabeça de Jezabel. De consequências para si e para o seu povo. Um rei mau, casado com uma rainha má, não estavam nem aí para o seu povo. Mas Davi já tinha transtornado seu povo antes e agora ele estava novamente transtornando o seu povo, e é aí que vinha, daí vinha a sua angústia. Mas olha a resposta que ele dá: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não caia eu nas mãos dos homens. Olha a resposta de Davi: caia eu nas mãos do Senhor, porque Ele tem grandíssimas misericórdias. Acabe não conhecia o Senhor. Acabe não considerava o Senhor, a sua palavra, estava nem aí. Só olhava para o seu próprio umbigo. Mas as misericórdias do Senhor são tão grandes, que mesmo sobre Acabe, elas se derramaram. Ele chorou, se arrependeu e disse: tudo bem, vou postergar, vou jogar essa maldição para o seu filho. Olha a misericórdia de Deus como é grande. Davi sabia que Deus era rico em perdoar, rico em perdão, rico em misericórdia. E ele faz uma escolha: que caia eu nas mãos do Senhor. Eu não vou escolher, quem vai escolher é o Senhor. O que ele disse é: Senhor, letra A ou letra C, manda a fome ou manda a peste, mas a letra B, por favor, não, que eu não quero cair nas mãos dos homens. O Senhor terá misericórdia. E o que o Senhor escolhe? O menor termo, que era de 3 dias. Verso 14: mandou, pois, o Senhor peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para a destruir, e ao destruí-la ele, o Senhor o viu e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: basta! Olha a misericórdia se aplicando. Deus botou limite, falou: chega, para por aí, basta. Agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Na sua Bíblia talvez não diga Ornã, talvez diga Araúna, porque o hebraico não tem vogais. Então o nome pode ser Ornã, Oranã ou Araúna. Dá na mesma, é a mesma pessoa. O anjo parou com a sua espada flamejante sobre a eira de Araúna ou Ornã. Verso 16: e levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, flutuando. O anjo estava ali flutuando com a espada na mão, a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém.
Olha o que Davi vai fazer agora. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. Davi convoca os anciãos. Jezabel convocou os anciãos para fazerem o mal. Davi convoca os anciãos para arrependimento. O fato deles estarem vestidos de pano de saco denota arrependimento e coração rasgado diante de Deus. É uma posição de humildade. Se cobriram o rei e os anciãos de pano de saco. O que eles foram fazer? Se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Olha ele aqui abrindo o coração e confessando a sua falta pessoal, o seu pecado pessoal. Mas estas ovelhas que fizeram, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de seu povo, do teu povo. Percebe a diferença entre um rei que era um homem segundo o coração de Deus e um rei que era um narcisista mau, que só pensava em si mesmo? Não, na minha casa não, Senhor, não faz cair essa maldição sobre a minha casa não. Tá bom, vai cair no teu filho para frente. Ainda saiu achando que se deu bem. O outro olha e se condói de que o povo estivesse pagando pelo pecado dele. E diz: não, Senhor, a verdadeira justiça seria que o Senhor fizesse cair o mal que eu fiz sobre mim e sobre a minha família. Acabe recebeu punição sobre ele e a sua família. E ainda ficou feliz porque nos seus dias nada aconteceu. Mas Davi, vendo o mal que ele havia feito, chora, porque outros tiveram que pagar o preço da sua maldade, do seu erro, do seu pecado. E ele valorosamente, corajosamente se coloca na posição e diz: sou eu que tenho que pagar esse preço, não esse povo, Senhor. Ele intercede pelo seu povo. Isso é um governante. Isso é um homem valoroso. Erra, falha, mas ele não tem verniz de espiritualidade. Ele verdadeiramente conhece o Senhor, reconhece a sua falta, a sua falha e diz: a culpa é minha, não faça recair sobre o povo. Verso 18: então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Aquela eira, aquela terra, onde o anjo parou com a espada flamejante entre o céu e a terra, o Senhor diz pelo seu profeta e diz: vai lá, naquele lugar onde o anjo parou, aquela terra é a terra de Araúna ou de Ornã, você vai erguer um altar ali. E sabe o que acontece? Começamos com um rei, Acabe, que queria uma terra contígua à casa dele para ele fazer algo para ele mesmo. Quero uma terra, vou pegar a tua vinha e vou transformar na minha horta. E o homem não quis dar para ele aquela terra. Não foi isso que acompanhamos aqui no começo? Agora encontramos o rei de Israel, ou melhor, o rei de todo Israel, Davi, indo à terra de Araúna. Araúna nem era judeu. E ele chega para Araúna e diz assim: Araúna, quero comprar a tua terra. O anjo do Senhor, o profeta não mandou que ele comprasse a terra, mandou que ele erguesse ali um altar. Olha a visão espiritual de Davi.
Davi não chegou lá: oi, Araúna, tudo bem? Eu sou aqui o rei Davi. Olha, eu quero fazer um altar ao Senhor aqui na tua terra. Ah, tá bom, pode fazer. Não. Davi diz assim: Araúna, quero comprar a tua terra por um preço justo. E Araúna diz assim, Araúna era estrangeiro, Araúna, ou como é que é o nome aqui, Ornã, diz assim: não, majestade, pode ficar tranquilo, a terra é sua, eu dou a terra para o Senhor. Pois é. Vamos ler, eu preciso ler esse versículo agora. Verso 24, 1 Crônicas 21, versículo 24. O homem ofereceu para ele a terra de graça. Verso 24, e disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Percebeu? Em outras traduções diz assim: não oferecerei ao Senhor sacrifício que não tenha me custado nada. Ele bota a mão no bolso e tira, se não me engano, 600 ciclos. Está aqui, verso 25. 600 ciclos. Pagou o preço e mais algum ainda. Agora a terra já não pertencia a Ornã, não pertencia a Araúna, pertencia a Davi. E agora ele vai oferecer um holocausto, agora ele vai levantar um altar e adorar a Deus naquilo que é dele, não no que é dos outros. Aí, Araúna, vou me dar bem aqui na sua terra. Não. Meus irmãos, o que é que Davi nos ensina? Davi nos ensina que adorar a Deus tem um custo, que servir ao Senhor tem um custo real na nossa vida, que para adorar ao Senhor com perfeição, nós precisamos envolver tudo o que é nosso, tudo o que nos pertence. Não devemos de jeito nenhum tirar nada do outro, usar de malandragem, esperteza, safadeza, em nome de Jesus. Eu sei que temos visto muitos maus exemplos no meio evangélico hoje, temos visto coisas terríveis. Mas em nome de Jesus, nós precisamos ser parecidos com Davi. Somos homens e mulheres falhos, pecadores, somos. Mas o Senhor é grandioso em perdoar. Nós saibamos pedir perdão ao Senhor e nos comprometer novamente com tudo diante do Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque o seu coração estava em Deus e nos seus propósitos, e não nos desígnios e nas vontades do próprio Davi. Acabe estava preocupado com as suas coisas, com os seus desígnios, com os seus desejos, com as suas vontades. Era um garotão mimado. Mas não Davi. Davi era um homem comprometido com Deus e com a glória de Deus. Davi compra aquela terra a preço. E ele então oferece aquele holocausto. Sabe o que acontece? O Senhor retira a praga. O anjo do Senhor sai dali. E no futuro, naquele mesmo lugar, o filho dele, Salomão, iria construir o primeiro templo de Israel, naquela mesma terra, naquela mesma eira de Araúna. Meus irmãos, a mensagem de hoje é sobre escolhas e consequências. O perfil desses dois reis nos mostra que as nossas escolhas levam a consequências.
Se escolhemos tudo na nossa vida voltado apenas para o nosso desígnio, a nossa vontade, o nosso amor, o nosso conforto, então nós não vamos longe. Nós vamos achar que estamos sendo abençoados por Deus, mas de verdade não estamos. Mas quando, como Davi, e apesar de sermos pecadores, como Davi foi, nós tomamos decisões que estão focadas apenas no Senhor, na sua lei, no seu caminho, no nosso amor ao Senhor, quando amamos ao Senhor mais do que a nós mesmos. Aliás, esse é o primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Gostei da palavra que o pastor Marcos deu hoje. Para aqueles que não estavam na EBD, ele contou que certa vez ele disse para a esposa dele algo do tipo: olha, você não disputa com Jesus não, que você vai perder. Ou seja, eu sou mais de Jesus do que teu. Foi isso, pastor Marcos? Exatamente isso, meus irmãos. Não deixe que nada dispute com Jesus na tua vida. Que nada dispute o caminho do Senhor na tua vida. Que você e eu possamos ser parecidos com Davi. Olhe para dentro de si e veja, muito bem, o que eu tenho vivido. A vida que eu tenho vivido reflete um amor que eu tenho a Deus, ou simplesmente estou voltado para os meus desígnios, os meus desejos, os meus prazeres? Porque o que você faz vai trazer consequências. Se você só está vivendo para si mesmo, você não vai construir grandes coisas para Deus, você não vai avançar na sua vida espiritual, você não vai avançar na sua vida familiar, você não vai avançar no seu trabalho. Agora, se você serve ao Senhor com a sua vida espiritual, com o seu trabalho, se você serve ao Senhor com a sua vida familiar, então você não vai estar encolhendo, mas expandindo. Você vai estar tocando pessoas. Você não vai ficar olhando para o seu próprio umbigo e se preocupando só consigo mesmo, mas você vai conseguir olhar para outros e dizer: Senhor, tem misericórdia daquele ali também. Por causa do meu pecado, não faz recair sobre o outro. O meu pecado tem custo, eu quero pagar esse custo. Não que você vá pagar necessariamente, porque todos os nossos pecados foram pagos, né, por Jesus, mas as consequências precisam ser tratadas para que a gente se limpe, esteja sempre com uma alma limpa diante do Senhor. Que as consequências, elas virão, mas os outros verão na nossa vida alguém que tudo bem, é falho, tudo bem, às vezes é inconsistente, mas o Senhor é por nós. Davi era um homem segundo o coração de Deus. A grande marca da sua vida não foi, de forma alguma, o adultério ou esse pecado aqui. A grande marca de Davi foi ter um coração que se preocupava com o Senhor, ser um homem de Deus. Que seja assim na minha vida e na tua vida também. Nós possamos olhar para dentro de nós e ver aquilo que precisa ser tratado pelo Senhor. Hoje, que hoje seja o dia de nós olharmos para dentro e como há coisas na minha vida que precisam ser tratadas, meu irmão. Feche seus olhos. Pare um minuto agora. E eu espero que, assim como eu, você esteja olhando para dentro de si, sentindo as suas mazelas, sentindo as suas faltas. Que em nome de Jesus, nós possamos hoje colocar isso diante do Senhor. Coloca agora diante do Senhor as tuas falhas, as tuas mazelas, a tua falta de compromisso com as coisas de Deus. Peça perdão ao Senhor, faça como Davi, caia nas mãos de Deus. O Senhor é rico em misericórdia. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Há um caminho de regresso, há um caminho de retorno. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, creia nisso. Senhor, a tua igreja está orando, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe das faltas, das falhas, das mazelas, dos pecados, e eu peço ao Senhor que o Senhor ouça os nossos corações, sonda os nossos corações. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. E nos ajuda a caminhar, a voltar a caminhar 100%. Dentro do caminho do justo. Que cada um de nós possa, nesta manhã, meditar e ser tocado pelo Teu Espírito Santo, a voltar a caminhar, a deixar a preguiça espiritual, a deixar a indolência com as coisas de Deus, com a casa do Senhor, e a fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor.